Fala aí, aqui é o Bilhar. Hoje nós estamos em mais um vídeo de Godzilla Kong, o Novo Império. E no vídeo de hoje vamos estar aqui conversando sobre os monstros desse filme. Vamos estar aqui falando sobre todos os monstros que apareceram nesse filme. Bem, não só necessariamente monstros, mas outras criaturas aí bizarras da Terra Oca que apareceram. O filme já lançou faz um tempinho, mas agora eu tenho imagens pra colocar e fazer esse vídeo aqui. E o filme apresentou diversos monstros novos, a maioria deles sendo novas criaturas da Terra Oca, expandindo muito a fauna desse universo. Algumas regras que eu quero colocar aqui é que eu não vou estar colocando monstros que só foram mencionados, eles têm que aparecer em tela. E aparecendo em tela, eu não vou estar fazendo também menção de easter eggs, de monstros que não são necessariamente canônicos, como os olhos do Hedorah, por exemplo, que tem em uma pichação na parede. Não vem ao caso aqui. Vamos estar aqui falando sobre os monstros do universo que aparecem, mesmo que talvez estejam mortos, como nós temos um que vamos estar falando aqui. Mas, enfim, só estabelecendo isso tudo aqui já de início. Então, sem mais enrolação, vamos estar começando aqui. Logo de início, já vamos tirar do caminho os monstros que levam o nome do filme, o Godzilla. E nesse filme ele aparece em 3 formas diferentes. Nós vemos ele em sua forma base no começo do filme. Em seguida, nós vemos ele em sua forma hipercarregada, que é praticamente um Burning Godzilla, só que ele tem menos calor, sua energia exala menos calor, mas enfim, é um tipo de Burning Godzilla, não, o Supercharger, que é um Burning Godzilla azul praticamente. Nós temos o Godzilla evoluído, que ele muda o design mais drasticamente e ainda não seria o final da evolução. Se isso vai ser uma evolução, vai agora ficar como uma evolução final, ou se ainda vai ser uma evolução intermediária no canon, vai depender das ideias dos próximos produtores que entrarem no Monsterverse. Mas nesse ponto ele era considerado uma evolução intermediária. Ele ganha espinhos em sua cauda e nos cotovelos, além de ter uma pele mais espinhosa e patrões diferentes e coisas do tipo. Um design muito da hora. E o outro, nós temos também a estrela do filme, o King Kong. Nós vemos o King Kong aí em praticamente sua forma base, ele até ganha depois um dente de metal, e depois ele ganha uma luva, né, a Beast Glove, que é uma nova arma aí pra ele, que dá uns socos mais poderosos pra ele. Inclusive um tipo de soco elétrico, mesmo que ainda seja meio pai, ele deveria ter os poderes mesmo. Mas enfim, temos aí o nosso King Kong. E para complementar o grupo dos mocinhos, já temos mais alguns, como o Suco, um grande primata filhote que vai acompanhar aí o Kong durante o filme. E nós temos também a Mothra, que volta nesse filme após ser ressuscitada. E como ela foi ressuscitada, nós não chegamos a ver sua forma larva, apenas já a forma adulta. E, enfim, basicamente nós temos aí esses 2 monstros aí pra juntar no time dos mocinhos. Mas se tem os mocinhos, também temos os vilões. E nós já podemos falar aqui do Scar King, o grande primata, que é o rei dos grandes primatas, né? Scar King, o grande vilão do filme, é o principal. E, basicamente, sua capanga / escrava, que é a antagonista secundária, que é a Shimo, uma titã que era especulado que seria a mais velha de todas, o que aparentemente não é bem o caso após o lançamento do filme. Mas enfim, a titã de gelo Shimo, que é basicamente uma das, se não for a mais poderosa do verso, uma das. Então, aí nós basicamente já vimos todos os principais, então, e por nós sabermos já muito deles, não vou estar gastando muito tempo para falar sobre eles aqui. Sendo da mesma espécie do Scar King e do Suco, nós temos o restante dos grandes primatas. E nesse meio dos grandes primatas tem alguns que se destacam, como Gnarled Finger, o One Eye, Stone Fist, Catcher, Nob e Boots. E vale lembrar que os grandes primatas são semelhantes sim, mas eles não são da mesma espécie do Kong, eles não são Kongs. Enfim, outros titãs que também já eram familiares e apareceram aqui novamente é a Scylla, que nesse filme ela é chamada de Charnibis, embora esse nome não seja canônico, foi o nome que colocaram no caderno do Bernie quando ele menciona ela, que é um pouco estranho. Nesse filme, a Scylla ela tá diferente do que ela foi vista em King of the Monsters, com uma coloração mais avermelhada,
Isso se deve porque ela teria absorvido muita radiação, nós vemos isso na HQ prequel do filme. E ela também usa uma habilidade que nós não tínhamos visto antes que ela solta teia. Um pouco esquisito, mas ok. Outra titã que nós já conhecíamos e apareceu pela primeira vez em live action, sendo dos titãs do Mike Douglas. Foi a primeira que não tinha sido vista em King of the Monsters a aparecer em um filme. A primeira o primeiro monstro de uma HQ que apareceu em live action, não só isso, mas também o segundo personagem de HQ que apareceu em live action. E o primeiro monstro do Mike Douglas a ter seu nome mencionado em tela. Estamos falando da Tiamat. E também, sim, essa Tiamat é a mesma de Godzilla Dominion, embora seu design seja diferente. Eles mudaram o design, só isso mesmo. E aí você decide por que mudaram. Eu gosto de pensar que ele evoluiu assim como o Godzilla, estando naquela área de energia, na mesma que o Godzilla evoluiu. Mas enfim, é meu headcanon, não é nada confirmado. Temos aí a Tiamat, então, que já tinha aparecido em Godzilla Dominion e apareceu agora em O Novo Império. Temos também o Doug, que nós já tínhamos visto ele em Godzilla vs Kong bem rapidamente. Nós vemos ele comendo um Arachnoclaw e depois a gente até mesmo vê alguns Dougs no fundo, uns 2, 3 Dougs no fundo assim da cena, interagindo entre si. Nesse filme nós vemos outro Doug, ele aparece roubando a comida do Kong e... enfim, tem uma participação bem curta, mas aparece aí. E com esse filme nós temos uma noção maior de seu tamanho. E falando na comida do Kong, o Kong estava comendo, após ele ter caçado, os Watch Dogs, que são criaturas que caçam em bando e que atacaram a Gia e a Irene no passado e elas foram salvas pelo Kong, mas essas criaturas aí parecem hienas misturadas com cachorro, até mesmo lembram um pouco Anta, uma santa olhando em sua lateral. E, enfim, são novas criaturas aí da Terra Oca. Nós vemos também os Leaf Wings voando pela Terra Oca, não tem nenhuma participação relevante, eles aparecem voando, assim como os monstros que apareceram em Godzilla vs Kong, que aparecem novamente aqui, com menos participação, apenas voando também, que são os Warbats ou Nozuki, como você preferir. Eles aparecem voando em bando e eles não representam muita ameaça, ao que tudo indica, eles são criaturas mais tranquilas. E em Godzilla vs Kong a gente basicamente vê eles caçando a Rive e eles enfrentam o Kong porque o Kong enfrentou eles antes também. De Godzilla vs Kong nós também temos outra espécie que retorna, sendo os Hawks ou Yoshuma, novamente como você preferir. E essas são criaturas que parecem aves sem penas, com asas de dragões, e vivem na Terra Oca. Nós vemos alguns vivendo em cavernas em Godzilla vs Kong, e eles tinham um olho de ave mesmo, e eles eram meio badges assim, era um design bem assustador até. E nesse filme o design deles mudou basicamente, na sua maior parte é o mesmo, mudou a coloração, seus olhos agora são inteiramente pretos e eles são coloridos, deixando muito menos ameaçador ou aterrorizante em relação ao que eram em Godzilla vs Kong. Também vemos eles comendo um tipo de larva da Terra Oca, algum tipo de minhoca da Terra Oca. Não tem muito o que falar sobre ela. Temos aí também uma nova espécie, o Parrot Frog. Sua tradução do nome seria algo como sapo papagaio. Isso se deve porque, bem, ele é um sapo e ele imita os sons como um papagaio. Nesse caso, ele estava imitando o rugido do Kong. Também temos aí outras novas criaturas que nós temos são os Vertacines, e eles têm bastante influência em seu design de criaturas marinhas, mas são criaturas voadoras, parecem uma mistura de pterossauro com tubarão ou baleia, é um design interessante. E eles atiram ondas de eletricidade, atiram raios, né, quando se sentem irritados. E também voam em bando, e é basicamente isso que nós temos a respeito deles. São criaturas interessantes. E também nós temos aí o Drown Viper, que é uma enguia que vive nas águas da Terra Oca. Uma enguia gigantesca. E nós não sabemos muito a respeito dela também, além de ser uma fêmea, né, que aparece no filme. E o Kong acaba conseguindo vencer ela, e o Kong e Suko comem ela depois.
Outra criatura que nós vemos é uma criatura chamada Tree Mimic, ou Mímico de Árvore. É uma criatura que ela tem a aparência de uma árvore caída como camuflagem e usa isso para caçar. E nós vemos ela acaba comendo um dos membros da Monarch, e acaba que nós não temos muita informação sobre isso, além de que é uma criatura extremamente antiga. E é basicamente isso que nós sabemos sobre ela. Também não é muito grande, né, sendo em altura, sendo levemente maior que um humano. E enfim, basicamente isso que nós temos. Outras criaturas menos interessantes que nós vemos, assim como a minhoca da Terra Oca, nós temos os mosquitos da Terra Oca. E é dito na novelização que os mosquitos, assim como os titãs, se originaram da Terra Oca nesse universo. Os mosquitos que vivem na Terra Oca são consideravelmente maiores que os mosquitos que nós conhecemos na vida real, mas eles ainda não são gigantes. Também nós temos uma libélula da Terra Oca, e esse inicialmente seria um dos designs da Fosfera, não um monstro deletado, mas que foi transformado nessa libélula da Terra Oca aí, que é uma criatura nova aí para o universo. Outras criaturas que nós não chegamos a ver vivas no filme são um monstro gigantesco, que nós vemos o esqueleto sendo usado como ponte. É simplesmente absurdamente gigante esse monstro. Eu já fiz um vídeo a respeito dele aqui no canal no passado. E a Fosfera, que nós temos aí, vemos ela em um mural, né? Ela talhada em um mural, indicando que ela provavelmente, de certa forma, ainda é canônica. E eu também fiz um vídeo falando todas as informações que nós temos da Fosfera, que foi um vídeo com bastante pesquisa, difícil de encontrar, inclusive, tive que ir em site chinês e conseguir traduzir, e foi chato de encontrar. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, é um vídeo bem interessante, eu agradeceria se vocês assistissem. E, enfim, basicamente, esses monstros que nós temos no filme. Porém, nós podemos ir agora para a novelização, e na novelização nós temos menção de outros monstros, sendo eles os girafes, e eles são uma mistura de tatu com girafa, é descrito assim. E nós temos besouros que comem a fiação, eles são chamados, se não me engano, de besouros de cobre, e eles comem a fiação da base da Monarch da Terra Oca. E é basicamente isso que nós sabemos sobre eles. Não devem ser grandes, talvez sejam levemente maiores que insetos que nós conhecemos, assim como é o caso da libélula e do mosquito, e até da mesma da minhoca, que minhoca não é inseto, mas não é tão maior que uma minhoca real, né? Mas ainda é consideravelmente maior que uma minhoca real. Mas enfim, demais é isso. Foi aqui um vídeo falando um compiladão aqui sobre todas as criaturas que aparecem em Godzilla Kong: Novo Império. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu servidor de Discord e redes sociais estarão na descrição. Até o próximo vídeo. Falou!